Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu vim fazendo alguns vídeos aí nas últimas semanas onde eu falei muito sobre fígado, sobre vesícula biliar. Então, já que uma grande pergunta aqui, as dúvidas das pessoas que escrevem abaixo, os comentários abaixo dos nossos vídeos, uma coisa muito frequente foi: Samuel, fala sobre gordura no fígado, fala sobre esteatose hepática. Esse é o nome bonito para chamar o tal de fígado gorduroso. Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal, que inclusive é legal assistir, que é esse videozinho sobre gordura visceral, onde eu explico o que é a gordura visceral e os malefícios da gordura visceral no corpo. E o que é a gordura no fígado? Nada mais é do que um tipo de gordura visceral, pois fígado é uma víscera e é uma víscera que vai se entranhando de gordura, a gordura vai infiltrando no fígado e com isso então a gente vai ter essa alteração chamada esteatose hepática, que nada mais é do que uma alteração morfológica adaptativa, é assim que a gente chama, Porque é uma adaptação anatômica. O fígado ele aumenta, só que ele aumenta às custas de tecido gorduroso. E por que isso não é considerado adaptativo? Porque isso não é uma doença. Não existe uma doença que vai fazer com que o fígado fique gorduroso. Não existe isso. O fígado gorduroso é proveniente de maus hábitos, de hábitos errados. Então não dá para falar assim, é uma doença que eu tenho que faz com que o meu fígado deposite gordura. Não. Você tem uma cara de pau de falar isso, porque o que você tem são péssimos hábitos. Você provavelmente seja um sedentário com uma dieta hiperglicídica, hipercalórica. Basicamente é aí que vai acontecer a esteatose hepática. Bom, é importante entender que, embora não seja uma relação direta, é uma relação muito predominante a obesidade com a esteatose hepática. Por que eu digo que não é uma relação direta? Porque às vezes você até vai olhar para um paciente que não tem aquela gordura, aquele aumento do volume abdominal, mas quando ele é submetido a um exame de avaliação de gordura visceral, vai aparecer lá que a gordura visceral dele está aumentada e ele pode até ter uma esteatose grau leve sem ter o aumento da circunferência abdominal. Obviamente, esses são os casos mais raros, a gente chama os falsos magros, Porque, via de regra, a esteatose hepática está associada, sim, ao sobrepeso e à obesidade. E aí eu coloquei aqui no quadrinho alguns números atualizados de Brasil, tá? Brasil. E olha só que deprimente esses números aqui. No Brasil, 57,8% dos homens adultos estão em sobrepeso. 53%, 54% das mulheres aqui, 53,9% das mulheres adultas estão em sobrepeso. A obesidade, então, que representa um estado pior de depósito de gordura, a gente também tem números assustadores. Homens, 18,7%, mulheres, 20,7%. Obviamente que esses aqui, esses aqui se enquadram dentro desses aqui, Porque a obesidade é um estado de sobrepeso, tá? Mas é muito preocupante isso. E são números que vêm crescendo demais. A cada década, quando esses números são atualizados, nós nos surpreendemos o quanto a obesidade vem aumentando. Antes que alguém escreva aqui, quando eu falo mal da obesidade, quando eu mostro preocupação com a obesidade, isso não tem nada a ver com ser gordofóbico, com não gostar de pessoas obesas. Isso tem a ver diretamente com saúde, porque não existe saúde em pessoas com aumento de gordura, além do que é o necessário. Gordura é importante, importantíssimo, mas existe um limite. A partir dali, começa a ter um problema de saúde, tá? Então, vamos lá. Vamos às causas de esteatose hepática. A primeira aqui é resistência insulínica / obesidade, que a gente chama de esteatose hepática não alcoólica.
não alcoólica, porque, obviamente, existe a causa alcoólica. E a gente tem também aqui uma outra causa menos comum, que é a desnutrição. Muito comum no diabetes mellitus tipo 1. Então aqui nós temos no quadro as 3 principais causas de esteatose hepática na ordem de frequência, né? É muito mais frequente uma esteatose hepática por resistência insulínica e obesidade do que por álcool e do que por diabetes mellitus tipo 1. E para entendermos isso, obviamente, esse é um canal de ensino, né? De conhecimento do corpo humano, tentando fazer com que vocês entendam ciclos complexos de uma forma mais palatável, mais mastigável. Para eu falar sobre resistência insulínica, eu vou ter que falar um pouquinho aqui sobre célula. Então vamos desenhar uma grande célula, onde aqui dentro temos várias organelas, temos núcleo, temos ribossomos, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi e a nossa queridinha mitocôndria, tá? Que a gente já falou aqui várias vezes sobre mitocôndria. O que acontece? Essa célula aqui, vamos falar primeiro da parte mais comum, né? A produção de energia a partir do carboidrato, a partir da glicose. Quando eu tenho no sangue, aqui está uma artéria, dentro da artéria tem sangue. Quando eu tenho glicose aqui, a glicose no sangue, ela não representa a energia, eu preciso formar ATP, ATP é energia. Então essa glicose ela tem que entrar na célula. Quem vai fazer isso é a insulina, que vai vir aqui, vai se acoplar nesse receptor. Vamos fazer de outra cor aqui, ó. A insulina, então, produzida pelo pâncreas, ela vai vir aqui. Quando ela encaixou aqui, a gente vai ter a sinalização de uns canudinhos que estão dentro da célula, dispersos aqui dentro, e esses canudinhos chamam-se GLUT. O T aqui é de transporte e o GLU é de glicose, né? GLUT. A GLUT está aqui pela célula. Quando a insulina encaixou aqui, a GLUT vai sair e vai vir aqui para a membrana. Então agora eu vou ter a GLUT aqui, ó, formando então canudinhos para que a glicose possa entrar nessa célula. Então a glicose agora vai entrar por aqui, vai entrar por aqui, legal. Quando a glicose entrou, ela primeiro vai sofrer um processo, né? Porque como houve essa mobilização da entrada, também a glicose pode sair. Como ela ficou fácil de entrar, ela fica fácil de sair. Então a glicose, que é uma molécula de 6 carbonos, tem 6 carbonos aqui a glicose, H12O6. Vai ser colocado um fósforo no carbono 6. Ela vai ser fosforilada. Por quê? Porque aí agora eu já travo ela não é mais reconhecida para poder sair da célula, senão ela entraria e saía. Então isso aqui a gente chama de fosforilação. Bota um fósforo no carbono 6. Aí a glicose vai ser transformada em glicose 6-fosfato. Glicose 6-fosfato vai seguir aqui se transformando em piruvato. E o piruvato vai entrar na mitocôndria. Quando ele entra na mitocôndria, ele vai se transformar aqui dentro, vai entrar como acetil. E acetil é uma molécula de 2 carbonos. Então, ó, uma glicose produz 3 acetil, né? Porque 6 carbonos vira 2 carbonos. Dentro da mitocôndria, o que vai acontecer aqui? O famoso ciclo de Krebs. Então aqui eu tenho agora a mitocôndria. Entrou aqui o acetil. O acetil ele vai se juntar com a CoA. Acetil-CoA entra no ciclo de Krebs e passa por algumas fases, né? Fase do fumarato, fase do citrato, fase do alfa-cetoglutarato, são todas as fases intermediárias do ciclo de Krebs.
E nessas fases, vamos até desenhar aqui, né? Vamos fazer assim, ó. Entrou acetil-CoA, vai transformando em fases, né? Em etapas. E essas etapas aqui, elas são dependentes, ó, agora que é importante entender, são dependentes de vitamina B3, que é a niacina, nicotinamida, tá? Vitamina B3 está em todas as fases aqui para que o ciclo de Krebs ocorra, porque no final do ciclo de Krebs eu vou ter então ATP, adenosina trifosfato, ATP. ATP é igual a energia, ok? Então, está um pouquinho confuso, mas depois de assistir 3 vezes o vídeo, vocês vão conseguir entender esse raciocínio todo, tá? Entrou glicose na célula, passou por alguns processos, fosforilou, virou piruvato, entrou na mitocôndria sob forma de acetil. Acetil juntou com o CoA, entrou no ciclo de Krebs, algumas etapas aqui que eu não vou esmiuçar porque não é tão importante nesse vídeo. No final de tudo eu tenho ATP, desde que eu tenha vitamina B3 o suficiente aqui para fazer com que o ciclo de Krebs aconteça. Ciclo de Krebs também precisa de outros cofatores, já falamos aqui. Quais são os cofatores do ciclo de Krebs? Coenzima Q10, carnitina, magnésio, D-ribose, ácido alfa-lipóico. Se não tem essa substância, não acontece o ciclo de Krebs. Ok, o ciclo de Krebs é chamado de via aeróbica. Por que aeróbica? Porque é dependente de oxigênio, né? Então vai acontecer isso daqui em meio a oxigênio. Se eu tenho falta de oxigênio, se eu estou praticando um esporte que não é um esporte aeróbico, e sim um esporte anaeróbico, no anaeróbico, ao invés de entrar no ciclo de Krebs aqui na mitocôndria, aí eu tenho uma via alternativa aqui, que é uma via aonde vai virar ácido lático. E o ácido lático vai virar lactato. Ó, então eu tenho via aeróbica com oxigênio, via anaeróbica sem oxigênio. O lactato, ele vai para o fígado. E a gente já vai falar sobre isso também, tá? Então ficou claro isso aqui? Eu tenho como produzir energia por uma via ou por essa outra via aqui. Bom, vamos apagar isso aqui agora e vamos desenhar um fígado. Lembrando, já falei sobre isso no vídeo anterior, onde eu falei sobre fígado. Fígado é um órgão composto por células chamadas hepatócitos. São 240 bilhões de células, mais ou menos, que compõem o fígado. 80% delas são hepatócitos, ok? Eu poderia citar aqui funções do fígado que fariam com que esse vídeo tivesse 6 horas. A gente vai especificar para poder falar sobre esteatose hepática. Primeiro, entender que fígado não tem capacidade de oxidar carboidrato. O que é oxidar? Oxidar é justamente pegar o carboidrato e transformar ele em energia. O fígado não consegue. O fígado só consegue armazenar carboidrato. Então o fígado armazena carboidrato, mas o fígado é ótimo para oxidar gordura, que a gente chama de beta-oxidação. A beta-oxidação, então, é quando a gordura vai ser usado para formar ATP. E o fígado, ele também é bom para fazer a gliconeogênese. Gliconeogênese, ó, o que quer dizer essa palavra? Gliconeogênese. Gênese significa formação, neo, nova, né? Então é uma nova formação de glicose a partir de outros substratos que não seja a glicose, né? Se eu tenho a formação de energia pela glicose, é a via glicolítica. Se eu tenho formação de energia por uma via alternativa que não seja a glicose, é a gliconeogênese. E a gliconeogênese, ela vai usar o quê? Ela pode usar aminoácidos, então você pode formar glicose a partir de aminoácido. Você pode formar glicose a partir
de lactato. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco? Do ácido lático vai vir o lactato e o lactato vai entrar no fígado e vai poder formar glicose. E eu posso formar glicose a partir também do glicerol. O que é glicerol, Samuel? Legal, vamos entender o que é glicerol. As fontes de gordura que eu consumo na minha alimentação, seja qual for, 90% das minhas fontes de gordura são classificadas como formas de triglicerídeo. 90% da gordura de ingesta é triglicerídeo. Mas a gente não vai chamar aqui de triglicerídeo. A gente vai chamar triglicerídeo. A gente vai chamar de TAG. TAG por quê? Porque aqui o certo de chamar triglicerídeo é triaglicerol. Esse é o nome certo do triglicerídeo. Triaglicerol. Por que triar? 3 ácidos graxos e 1 glicerol. Então, o triglicerídeo ele é formado por 3 ácidos graxos e 1 glicerol. Juntou isso daqui, tem o triglicerídeo, que nós vamos chamar de TAG, ok? Então, você consumiu TAG na dieta, comeu gordura, lá no teu intestino, esse TAG tem dificuldade de entrar no corpo, mas ele vai entrar através de facilitadores, que são os quilomicrons, são lipoproteínas produzidas no próprio intestino, que servem para fazer o transporte, para permitir a entrada do triglicerídeo, do TAG, no sangue, né? Foi para o sangue, então eu tenho aqui a composição na minha corrente sanguínea e eu preciso de uma enzima que quebre o meu triglicerídeo, que quebre o meu TAG. Essa enzima é chamada de lipase. Lipase. A lipase, produzida pelo pâncreas, né? Ela serve, já falamos isso no vídeo anterior, para fazer a quebra do triglicerídeo em 3 moléculas de ácido graxo, uma molécula de glicerol. Esse glicerol pode ir lá para o fígado e fazer gliconeogênese, formar glicose, formar ATP a partir de uma molécula que saiu do triglicerídeo. Até aí tudo bem? E o ácido graxo? Porque eu falei aqui que o glicerol vai vir para o fígado, ele pode vir para o fígado, né? Também o glicerol, se tiver uma alimentação hipercalórica, o glicerol também ele pode entrar nas células de gordura e ficar lá dentro. E depois a gente vai ver o que acontece lá dentro. Tá, mas e o ácido graxo que soltou aqui, esses 3 ácidos graxos? Ácido graxo é uma gordura que pode ser facilmente oxidada no fígado, ou seja, o ácido graxo vem aqui no fígado e oxida. Como é que eu chamo isso? Acabamos de falar, oxidação da gordura para virar energia é beta-oxidação. Então eu vou fazer a formação de energia a partir dos ácidos graxos. Ok, mas e se eu não estiver fazendo essa beta-oxidação? Se eu tiver com dificuldade de oxidar, né? Por quê? Para eu oxidar, eu preciso de algumas coisas. Por exemplo, eu posso oxidar também o ácido graxo no músculo. O músculo é um baita órgão para oxidar ácido graxo, desde que eu faça atividade física. No exercício físico, o meu músculo começa a produzir energia oxidando gordura. Mas então, vamos lá, qual é o cenário comum de um indivíduo que está com esteatose hepática? Ele é sedentário. A maioria das pessoas com esteatose hepática é sedentária, ou seja, ela não oxida mais. Então, esse glicerol que veio para o fígado para tentar fazer formação de energia pela gliconeogênese, mas não foi feito. Por quê? Porque esse indivíduo já tem uma resistência insulínica, o glicerol entrou aqui e não formou glicose. O ácido graxo veio aqui e não foi oxidado. O que vai acontecer? Dentro do fígado vai formar novamente o triglicerídeo. Porque eu não consegui usar. Ele se separou, né? Separei a lipase, que é o hormônio que separa
o glicerol do ácido graxo separou, voltou aqui para o fígado, formou triglicerídeo. Bom, legal. Legal não, né? Não está legal. Mas eu ainda tenho uma chance de me livrar disso. Qual é a chance que eu tenho aqui? Existe uma lipoproteína aqui chamada VLDL. A gente dosa, né? Quando a gente pede colesterol total, vem lá HDL, LDL e vem a VLDL. Qual é a função do VLDL? Ligar no triglicerídeo e tirar aqui, então, o tag triglicerídeo do fígado. Tirar do fígado. Então, é extremamente importante a função da VLDL nesse momento que eu formei triglicerídeo no meu fígado. Esse VLDL, ele é formado pelo que a gente chama de fosfolípides, fosfolipídios, né? Fosfolipídeos. E os fosfolipídios, eles são produtos, eles são formados por um aminoácido chamado colina. Ó, colina é um aminoácido importantíssimo para várias coisas, inclusive para formar acetilcolina, que também é um neurotransmissor, mas a colina ela vai ajudar a melhorar aqui a produção de VLDL, que por sua vez vai ajudar a tirar o triglicerídeo do fígado, para não ficar depositado no fígado. Só que a colina tem um parênteses aqui a fazer. Acho que não vai existir nenhum vídeo meu que a gente não vai falar sobre intestino, né? A importância do intestino. Se o intestino tiver com disbiose, lembra o que é disbiose, né? Tem 4 vídeos aqui, playlist sobre intestino. Para quem nunca ouviu essa palavra, para tudo, porque tem que dominar o assunto intestino. Disbiose é o nome do desequilíbrio da flora intestinal. Por quê? Porque comeu açúcar, come farináceo, come alimento processado, industrializado, embutido, né? Vai gerar uma disbiose. Nesse intestino aqui em disbiose, a colina vai se transformar em trimetilamina. Trimetilamina. Ou seja, acabou a colina. Não tem colina para formar VLDL, tá? E ainda por cima essa trimetilamina, se ela for lá para o fígado, existe uma enzima chamada flavina monoxidase que vai oxidar a trimetilamina, vai transformar ela em óxido de trimetilamina. E o óxido de trimetilamina já está associado a risco aumentado para infarto. Mas ok, não vamos para esse lado que você vai ficar muito confuso. A ideia aqui é entender, se o intestino não estiver em equilíbrio, se a flora intestinal não estiver bonita, você não tem colina, você vai ter trimetilamina. E a colina, então, a falta da colina vai fazer com que eu tenha dificuldade de produção de VLDL. Só que eu também posso formar colina por uma outra via. Uma via lá no fígado, que é uma via de metilação, tá? Aqui, ó, a metilação, aonde a metionina, que é um aminoácido que a gente come, ela tem que se converter em algumas fases, né? A metionina ela vai se converter em S-adenosilmetionina, vai se converter em S-adenosil-homocisteína, vai se converter em homocisteína, cistationa, cisteína, um monte de nome feio, não precisa decorar isso daqui, só para entender o seguinte, esse ciclo aqui que eu botei no quadro, ele é um ciclo chamado ciclo da metilação, tá? E esse ciclo da metilação, da transmetilação, ele vai também formar colina. Só que esse ciclo aqui, para acontecer, precisa de vitamina B6, B9 e B12. Na falta dessas vitaminas aqui, eu vou ter um aumento de homocisteína. E quando eu tenho um aumento de homocisteína, eu também tenho uma queda da colina. Então, uma das coisas que eu posso também usar para avaliar se eu estou tendo uma boa produção de colina é avaliar minha homocisteína. Homocisteína, valor ideal de homocisteína, de 5 a 8, tolerando no máximo 10. Tá? Avalia a homocisteína para saber como é que está o ciclo da colina. Esse ciclo aqui, ele é um ciclo hepático. Então, se você começa a depositar gordura no fígado, você vai diminuindo o poder desse ciclo, o poder de metilação. E uma coisa vai retroalimentando a outra. Então, vamos lá, de novo.
intestino com disbiose, comprometimento do ciclo de metilação, baixa colina, baixa VLDL, e eu começo então a ter dificuldade de tirar o triglicerídeo do meu fígado. E eu começo então a depositar gordura. Eu falei para vocês que era importantíssima a ação da lipase, porque a lipase então é o hormônio que vai pegar o triglicerídeo, o TAG, e vai quebrar, né, em 3 ácidos graxos mais um glicerol. Quem é que estimula a lipase? Alguns outros hormônios. Por isso que o nome aqui é lipase hormônio sensível, porque ela é sensível a alguns hormônios. Quais hormônios? Adrenalina, GH e glucagon. Aonde eu tenho adrenalina? Na atividade física. Aonde eu tenho GH? Na atividade física e no sono reparador. Aonde eu tenho glucagon? Numa dieta bem calculada, bem equilibrada. Então, se eu tenho estes hormônios aqui, eu tenho a ação da lipase, e a lipase então vai quebrar o triglicerídeo em ácidos graxos e glicerol. Como eu falei, esse ácido graxo aqui, essa gordura que agora foi quebrada, ela deve ir lá no fígado para ser oxidada. Na resistência insulínica, eu não tenho esse poder de oxidação. Então, o normal seria o seguinte: quando uma pessoa normal, comeu, se ela comeu demais e aumentou a insulina, ela tem o papel de vir aqui avisar a lipase. Ela fala assim: lipase, não trabalha, não quebra o triglicerídeo em ácido graxo, porque esse indivíduo acabou de comer muito, então ele está cheio de energia, ele já tem energia, ele não precisa de você. E aí a lipase cruza os bracinhos e fica quietinha. Esse é o normal. Quando eu tenho a resistência insulínica, que está associado ao aumento da gordura visceral, a insulina não consegue avisar a lipase. E aí esse indivíduo está comendo, está mandando ver, está comendo um monte, tem energia de sobra, e a lipase não sabe disso, porque ela não conseguiu receber a informação da insulina, ela continua quebrando triglicerídeo e continua formando ácido graxo. E o ácido graxo vem aqui para o fígado e deveria ser oxidado, mas não é. Por quê? Porque esse indivíduo está com dificuldade de oxidação. Aí o que vai acontecer? Agora volta aquilo que eu já falei. Terei um monte de ácido graxo aqui. E como eu não estou precisando produzir a glicose pelo meu ciclo de Krebs, porque não preciso de energia, essa pessoa está comendo pra caramba, eu vou começar a acumular muito acetil. Lembra que eu falei que o acetil é a molécula de 2 carbonos que entra no ciclo de Krebs para formar a energia. Só que agora eu estou cheio de acetil dentro da mitocôndria. O que vai acontecer? Esse monte de acetil sai da mitocôndria e agora começa uma esculhambação. Porque o excesso de acetil fora da mitocôndria vai se transformar em acetilcarboxilase. Quem é que estimula a formação de acetilcarboxilase? É a insulina. Lembra, esse indivíduo está acima do peso com resistência insulínica. Ele começa a estimular a formação de acetilcarboxilase, que vai se transformar em malonil-coenzima A. E a malonil-coenzima A começa a se agrupar. Malonil-coenzima A tem 3 carbonos. E aí ela começa a se agrupar, até que forma o ácido palmítico, que é o ácido de 16 carbonos, que é a gordura visceral. Então eu começo a formar gordura visceral por todas as vias. A resistência insulínica é o estado metabólico onde a gordura visceral se torna fácil de ser produzida. Em compensação aqui também, eu tenho uma outra via que eu preciso comentar, que é a via do álcool. Porque esse indivíduo também pode estar consumindo álcool. O álcool, que a gente vai chamar aqui de etanol, através da enzima álcool desidrogenase, a enzima é essa, vai transformar o álcool em aldeído. E o aldeído, então, a gente chama de etanal. Aqui é etanol, aqui é etanal.
E aqui eu tenho outra enzima chamada de aldeído desidrogenase, que vai converter o aldeído em ácido etanóico. Ácido etanóico. Essa desidrogenação que acontece aqui, ela vai liberando um radical H+. Cada conversão de etanol em etanal, de etanol em ácido etanóico, vai liberando um H+, um H+. E esse H+, lá no fígado, é o que vai tornando o meio ácido. E a gente não quer meio ácido. E para evitar esse meio ácido, o que vai acontecer? Existe uma vitamina que consegue neutralizar isso aqui, chamada vitamina B3, que eu falei lá no começo do vídeo, ciclo de Krebs não acontece sem vitamina B3, porque a B3 ela vai vir aqui e ela vai juntar aqui e vai formar NADH. O NAD é de niacina, que é o nome certo da vitamina B3, niacina. Então a B3 ela vai tentar neutralizar essa acidez que o metabolismo do álcool causa no fígado. Só que olha o que está acontecendo. Agora eu acabei de piorar tudo. Porque a vitamina B3 está sendo usada aqui e está faltando mais ainda lá no ciclo de Krebs. Então agora eu já não oxido mais nada. Eu já não consigo fazer com que as minhas mitocôndrias trabalhem, eu não oxido a gordura, o meu ciclo de Krebs não funciona e eu começo a depositar mais gordura aqui. Então, se tem uma mensagem importante, algumas que eu vou querer deixar com esse vídeo, uma delas é: álcool é totalmente incompatível com o tratamento de gordura visceral, de esteatose hepática. Incompatível, tá bem? Isso é uma das mensagens mais importantes do vídeo aqui. E a segunda mensagem é a seguinte: atividade física estimula a enzima AMPK. E a AMPK é a enzima que estimula a lipólise, que estimula a quebra da gordura. E você vai falar: Samuel, é ruim quebrar a gordura. Se eu quebrar a gordura, eu estou aumentando a gordura. Você já me contou que esse paciente ele não faz a beta-oxidação, ele não usa gordura para virar energia. Sim, só que ao mesmo tempo que a atividade física aumenta a MPK, ela também aumenta a oxidação das gorduras. Então você começa a ter uma via agora pela primeira vez inteligente, porque você começa a quebrar a gordura, mas usar esta gordura para formar energia. Então, eu ouso dizer que a única forma de tratar, vamos botar os tópicos, agora vamos à reta final do vídeo aqui, ó. Única forma de tratar a esteatose hepática, e que eu espero que vocês tenham entendido, que a esteatose hepática só acontece com ingesta de excesso de calorias e sedentarismo, tá? Excesso de calorias e sedentarismo. E a única forma de tratar isso é restrição calórica contínua. Eu preciso tirar desse meu paciente mais ou menos 25% da ingesta calórica dele, retirando totalmente os picos de glicose. Por quê? Porque esse paciente agora está com resistência insulínica. Tirar o pico de glicose, controle glicêmico com restrição calórica, associado à atividade física. E é óbvio que eu vou botar aqui também a restrição total do álcool. Pronto, tá aqui. Não existe outra receita, não existe remédio. Qual é o remédio para a esteatose hepática? Não tem. A esteatose hepática está aqui, ó. E é muito importante entender que a esteatose hepática tem que ser revertida, porque ela aumenta a predisposição para doenças, que eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, já explicando também sobre enzimas que eu posso dosar no sangue, né? Quais são os exames que eu avalio e que geralmente estão alterados na esteatose hepática. Mas aqui ficou o recadinho
do final do vídeo, tá? Entenderam como forma a gordura no fígado e agora vocês entendem como que essa gordura vai embora. Ou seja, só tem persistência de esteatose hepática o paciente que realmente quiser, porque tem reversão, tem cura, só que depende única e exclusivamente da pessoa, né, do paciente. Eu sei que eu peguei pesado aqui, né? Muita bioquímica, mas eu acho que a mensagem final do vídeo ficou clara. Espero que tenham gostado. Gostou? Dá um likezinho aí. Não se inscreveu no canal ainda? Se inscreva, por favor. Compartilhe esse vídeo e abaixo desse vídeo aqui você tem então a opção de se inscrever num link onde você fará parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo do nosso canal toda semana. Eu posto muito caso clínico mostrando exames no meu Instagram, tá? Então quem ainda não segue meu Instagram, bota para seguir, dá uma olhadinha lá, procura nos destaques, que eu boto muito caso clínico mostrando exames de sangue de paciente. Tá aqui o meu Instagram, para quem ainda não segue, será um prazer receber você lá, tá bom? Muitíssimo obrigado.